Olá, bom dia para você. Uma excelente manhã de sábado para você que nos acompanha a partir de agora aqui no Band Entrevista. Você sabe que esse é o nosso compromisso todos os sábados. Diariamente, eu estou com você aqui na tela da Band ao vivo com o nosso Band Cidade, sempre às 18h50. E no sábado, o nosso encontro do final de semana, trazendo para você uma entrevista, seja sobre economia, uma entrevista sobre o mercado empresarial, entrevista sobre arte, sobre cultura, sobre política, enfim. A gente literalmente todo sábado passeia. E hoje a nossa entrevista, a partir de agora, neste sábado, sabe sobre o que é que a gente vai falar? Dia 20 de março, agora, próxima semana, eu e você vamos pagar imposto mais alto, mais elevado, o chamado ICMS. E no Band Entrevista de hoje, nós vamos detalhar e nós vamos desnudar o universo dos impostos, desse ICMS mais elevado, da reforma tributária que foi feita e o que ainda está por vir. Enfim, a partir de agora, aqui no Band Entrevista, eu tenho a alegria de receber o advogado especialista em direito tributário, doutor Cairo Davi. Já comigo, doutor Cairo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, telespectadores. Prazer estar aqui para poder participar do programa e tentar esclarecer principalmente essa parte desse aumento que vai impactar todos nós. Pois é, doutor Cairo, ICMS 20%. A gente pagava, ainda está pagando 18%, isso. E a partir do dia 20, quarta-feira, exatamente, quarta-feira a gente vai pagar 20% de ICMS. O que é o ICMS, doutor Cairo? Antes de falar até desse aumento de tributo, o que é o ICMS? O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele tem um rol bem vasto. E o que não inclui nos serviços vai para o ISS, que é outro imposto. E, principalmente, sobre produtos e mercadorias, todas as empresas e os empresários, eles têm que recolher esse tributo. Em recolhendo esse tributo, obviamente que não fica para eles o custo. Eles colocam no produto, colocam no serviço. Então, por isso que esse aumento, que essa onerosidade, deve recair para o cidadão. Doutor Cairo, e esse ICMS que a gente paga a partir de agora, vai pagar a partir do dia 20, 20%. O que isso representa? Esse aumento, digamos, se eu for comprar um produto do supermercado, imediatamente aquele produto já vai estar mais caro. Como é que acontece isso? É bom colocar que esse aumento de 18% para 20% não é 2%. O aumento é em cima dos 18%, vai dar em torno de 11%, alguma coisa, uma alíquota que é diferente, que vai ser bem aumentada, não apenas 2%. E isso, a partir do dia 20, eu acho que até antes, na segunda, na terça, as empresas já vão repassar os produtos com valores mais elevados, porque elas já vão recolher, vai ter que fazer o recolhimento do tributo com forma mais elevada. Então, isso já vai ser repassado automaticamente para o consumidor. O senhor falou que as empresas já vão recolher, mesmo antes do dia 20, doutor Caio? Geralmente, costuma ser feito assim, né? A gente vê que qualquer aumento de tributo, seja estadual, municipal, federal, eles costumam pegar o resto de estoque e já fazer esse aumento. Então, pode ser que não seja feito agora nesse caso, mas já nos dias subsequentes a gente já vai sentir isso no bolso. Doutor Cairo Davi, um dos produtos que a gente sente no bolso praticamente diariamente é a questão do combustível. Enfim, a todo momento, pelo menos toda semana ou a cada 15 dias, a gente está abastecendo o carro. O ICMS incide sobre o combustível, doutor Cairo? Incide. Dentre alguns tributos que o combustível tem, o ICMS é um deles, que inclusive teve agora um aumento, teve uma majoração em cima do ICMS, que foi nacional, e a gente vai ter, além disso, esse aumento dessa alíquota no estado do Rio Grande do Norte. Então, o combustível, dentre várias variantes do seu aumento, o preço do barril de petróleo, a não dolarização do preço, o valor do Brasil ficou um pouco separado do valor internacional, a gente tem o ICMS em cima do combustível, sim. E o combustível é algo que não só a gente coloca no nosso veículo, mas todo produto ele precisa ser transportado. Então, toda a cadeia ela é impactada pelo aumento do combustível. Somente o diesel, né, que são os caminhões. A gente pode falar em efeito dominó? Ouvindo o senhor falar sobre essa questão do combustível, eu fiquei imaginando assim, por exemplo, um exemplo bem simplório, vai fazer a feira, está lá o arroz, por exemplo, vai ter o ICMS dos 20%, mas naquele produto estou falando algo bem simplório, do arroz, incidiu também o transporte, obviamente a logística, e a logística vem com a carga do combustível que já está lá 20%. A gente pode falar em efeito dominó, doutor Cairo?
É muito provável e é muito comum, Ana, que aconteça isso, porque, como eu falei, todo o ramo, todo o empresariado, ele não assume essa carga porque isso não é para fazer parte do seu produto. Então, eles têm toda uma organização para isso e esse valor já é repassado, já é incluído no valor da mercadoria. Então, se desde o transporte já vem com esse aumento, então o arroz, por exemplo, que você falou, vai ter o aumento do próprio CMSC, da empresa que organiza o produto arroz, e também o preço da locomoção. Isso é um efeito dominó que vai ocorrer, que já ocorre e vai ocorrer no estado do Rio Grande do Norte com todos os produtos, porque todos precisam de transporte. No caso específico, assim, a gente observa o Rio Grande do Norte se colocando para os outros estados do Nordeste. Essa carga tributária agora de 20%, isso, obviamente, para a gente é sempre alto, nós que pagamos, mas se a gente comparar com outros estados, isso é alto, isso é baixo, como é que a gente se coloca, doutor Cairo? Hoje em dia, as alíquotas nacionais, inclusive, não só do Nordeste, do ICMS, elas estão mais igualadas, então, assim, estão mais iguais. Não tem tanta disparidade. A gente realmente tinha uma das mais baixas, 18%. O próprio estado do Rio Grande do Norte disse que teve um prejuízo ano passado. E vai para 20%. Se não me engano, Alagoas é 23%, que é o estado mais alto do Nordeste. Mas eles tendem a equiparar-se os valores para não haver uma concorrência de empresas em outros estados. Então, o estado do Rio Grande do Norte, que não tem muito poder de atração, é interessante que tenha uma alíquota baixa, para que o setor produtivo ele tenha um atrativo maior para vir para o estado. Então, hoje em dia, nacionalmente, os preços eles são um pouco mais igualados. Acho que o mínimo é 18%, 19% hoje, 23%, 24%. Doutor Cairo, e o chamado e-commerce, a compra virtual, para que quem está em casa nos acompanhando entenda melhor, esse e-commerce, a compra virtual, o senhor vai comprar um aparelho celular, comprou lá em São Paulo, esse ICMS fica onde, doutor Cairo? É justamente por isso... Essa tarifa, essa taxa? É justamente por isso que houve essa equalização das alíquotas, porque existiu o DIFAL, que é a diferença de alíquotas de ICMS, DIFAL e ICMS, porque você comprava um telefone de forma online e a empresa era de São Paulo e tinha que enviar para o Rio Grande do Norte. Então, nisso, tinha o ICMS lá e o ICMS aqui. Então, agora o ICMS vai incidir sempre no estado onde vai ser entregue a mercadoria. Então, hoje em dia, traz mais atratividade porque a maioria das empresas é tudo de São Paulo, esse comércio online. Então, ficava muito ruim para os outros estados. Então, agora com esse ICMS de FAO, que se fala, diferença de alíquotas, elas ficam com valores mais equiparados para que o estado, onde o cliente mora, onde o consumidor mora e fez a compra, fique com valores maiores. Como é que acontece essa divisão? Eu vou continuar no exemplo do celular. Eu comprei um celular via um marketplace e eu comprei em São Paulo esse celular. Ele chegou aqui em Natal, na minha residência. O imposto que incidiu sobre ele, no caso específico o ICMS, se fosse no Rio Grande do Norte, 20%. Como é que é essa divisão, doutor Cairo? Antigamente era 75% para o local onde representava e 25% para o destino. Agora ficou o contrário. Então, vai ser uma modificação. Agora, o estado onde o produto vai ser recebido, onde foi comprado, ficará com esse valor mais alto, e o estado onde está a saída da empresa vai ficar com esse valor menor. Porque justamente para isso, para trazer uma atratividade maior para que você consiga fazer essas compras e as empresas tenham o lucro dela lá, mas o estado também fica com a arrecadação. E a gente pode concluir que nessa divisão, comprar na loja, vou chamar na loja física, no comércio da cidade, para o Estado enquanto governo, enquanto instituição que arrecada, é mais lucrativo porque fica com 100%? Para o Estado, sim. Mas é uma coisa tão curiosa, Ana, porque assim, o consumidor, a gente já sofre com valores elevados por causa da inflação. Então, é lógico que para a gente, uma loja virtual, ela não tem um número grande de funcionários, não tem um espaço físico, então os produtos tendem a ser mais baratos. Então, para o consumidor é melhor você procurar um preço mais em conta. Mas para a economia local e até para a arrecadação do Estado, é melhor que você compre aqui, que você compre numa loja
no Alecrim ou em qualquer outro local, porque a arrecadação fica mais fácil aqui. O senhor é um advogado tributarista, enfim, especializado em direito tributário, extremamente experiente. É esse formato que hoje está, inverteu-se os 75-25, ou seja, fica o maior tributo para o estado onde o consumidor reside, que ele comprou. Isso é mais justo, doutor Cairo? O que foi feito, o estudo que foi feito, era para uma maior equalização, para ficar mais igual os valores. E foi aprovado desse jeito. Eu acho que não era para ter sido invertido. Não era para haver essa inversão e o valor que gera alto para um lado ficar para o outro. Eu acho que um valor mais parecido, mais próximo, seria mais justo. Até porque, assim, a gente tem que entender que, por mais que o consumidor resida em um estado, a empresa está em outro. Então, também tem isso para o estado que recebeu a empresa, seja de um modo, seja de outro, e está tendo todo esse investimento. Então, acho que seria melhor um valor mais próximo do outro. Doutor Cairo, como é que acontece? Eu fico imaginando como é que acontece esse encontro de contas. A empresa lá do celular, ela emitiu uma nota fiscal para mim. E esse imposto que ela vai pagar para o estado do Rio Grande do Norte e para o estado de São Paulo, não é uma tarefa muito fácil. Não. A parte de contabilidade fica cheia de trabalho com isso, porque, assim, se você declarar em um e não declarar em outro, o outro vai cobrar. E por mais que você declare nos dois, pode acontecer a cobrança ainda. Então, tem que ser muito bem feita. Essas empresas que vendem nacionalmente, até internacionalmente, tem que ter uma parte da organização de compliance, um serviço tributário e de contabilidade muito forte, porque senão qualquer falha vai saindo pelos ralos e pode dar uma complicação maior. O senhor falou internacionalmente e o imposto das blusinhas, doutor Cairo, como ficou conhecido. A compra, para quem não está habituado a esse termo, o imposto das blusinhas, é aquele imposto quando você compra em lojas, sobretudo esses marketplaces chineses, e aí antes não era tributado e agora está sendo tributado até compra até $50, né, doutor Cairo? Isso. Esse valor era maior antes, para não ser tributado, para não ser declarado e tributado. Agora diminuiu. Então, blusinha, como você falou, ficou conhecida, mas tudo que você compra, tem alguns sites populares na China que os valores são baratos, tudo que você compra nesses sites agora, acima de $50, ele é tributado. E isso foi feito pelo governo federal como uma ideia de incentivar o empresariado local, nacional, a indústria nacional, porque os valores eram muito baixos, pela mão de obra na China ser muito barata. Então, a intenção era que houvesse um incremento da indústria nacional. O que até agora, acho que tem 6, 7 meses isso, até agora teve um estudo que eu vi, não me esqueci agora o nome da empresa, saiu há umas 2 semanas, não aconteceu o que era esperado, assim, não houve esse incremento. Vamos esperar ver se acontece. Doutor Cairo, o senhor vai continuar conosco. No próximo bloco, eu quero enveredar sobre reforma tributária. A gente sabe que ela foi feita, mas a sensação que a gente tem é que ainda falta e que o que está aí posto já gera polêmica. Enfim, o senhor vai detalhar e desnudar tudo isso, porque a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Band Entrevista. No próximo bloco, vamos falar sobre reforma tributária. O que foi feito? Qual o balanço, qual a avaliação do que foi feito? O que é que está por fazer? O que virá? E como é que fica o nosso bolso com tudo isso? Em um minuto.
De volta com o nosso Band Entrevista, nosso encontro em todos os sábados pela manhã. A gente começa o final de semana, começa bem, eu começo na sua companhia. Nós estamos conversando aqui no Band Entrevista. Hoje nossa temática é direito tributário, imposto, reforma tributária. E eu estou conversando com o advogado, especialista em direito tributário, Dr. Cairo Davi. Dr. Cairo, a temática de agora é reforma tributária. Um tema que todas as campanhas eleitorais, os políticos falavam da necessidade de uma reforma tributária. A sensação que a gente tem é que ela saiu, mas saiu pela metade. Qual é a sensação que o senhor tem, doutor Cairo? A reforma tributária, né, se a gente fosse conversar aqui, daria para fazer uns 15 programas. Pelo que foi feito e pelo que não foi feito. A reforma tributária ela já vinha desde antes do governo Bolsonaro, bem antes já havia algumas PECs já vinham para fazer essa proposição e não era passada, não era aprovada, foi aprovada agora no governo Lula. E o que fica para o público em geral em si, a imagem, principalmente também para os advogados, os estudiosos, o que a gente pensa, é que foi uma reforma que foi voltada exclusivamente como o vilão, entre aspas, o contribuinte. Porque essa reforma tributária tem que ser acompanhada de uma reforma geral, um corte de gasto, organização. E o que tem sido posto é que vai haver majoração de tributos. E isso, para você explicar para o contribuinte geral, vai haver diminuição de tributos, né? Vão ficar agora 2 tributos, 7 vão ser extintos, ficar 2. Mas, por mais que a gente tente fazer isso, é algo bem difícil, porque não tem como... Não é simples explicar que a gente vai ter o maior IVA do mundo agora, né? Então, tem alguns detalhes que algumas classes vão sofrer mais também. O trabalhador PJ, o trabalhador que só tem a pequena empresa vai sofrer mais também. Então, tem detalhes, tem nuances que, para explicar, tem que ter muita boa vontade de quem vai ouvir também. Doutor Cairo, o senhor falou sobre o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Para que as pessoas possam entender um pouco mais, esse IVA é como se fosse um imposto único. Colocaram todos no mesmo cesto, mas colocaram no mesmo cesto não com os mesmos números, ou seja, o IVA, essa somatória, ela foi diferente do que os números estavam. A gente vai pagar o maior imposto do mundo, doutor Cairo? O que era esperado era que fosse 25%, mas a gente passou da Hungria. Então, o IVA brasileiro nacional vai ser o mais alto do mundo. O que se espera é que haja um retorno para a população, mas hoje em dia a gente tem o IVA com a maior alíquota do mundo. E agora isso vai ser gradual, né, doutor Cairo? Isso é gradual. Essa reforma ela vai até 2032. Ela tem períodos de transição, ela vai até 32. Então, vai haver período que vai continuar existindo ICMS, ISS e IVA. Outros que o ISS vai deixar de existir, vai continuar só o ICMS. Então, vão haver transições. E isso é muito confuso, vai dar muita judicialização. Mas a gente vai conviver com essa transição até 32. E tem gente que diz que a reforma tributária ela não vai entrar em vigor a partir de 32, né? Que vai ser estagnada. Mas vamos ver, vamos aguardar. Doutor Cairo, a sua visão, onde foi que a gente avançou nessa reforma tributária que foi feita, já está sendo executada? Sim. E onde foi que a gente se esqueceu? É bem entre aspas, porque a turma não esqueceu, a turma não fez. Mas onde a gente avançou e onde a gente deixou esquecido, doutor Cairo? Eu acho que o ponto mais relevante que eu vejo foi a questão da simplificação. A gente vai ter 2 tributos, que é um estadual, de competência dos estados e municípios, e um federal, tirando 7 tributos, e isso simplifica, isso fica mais claro para o cidadão, ele poder saber o que ele paga. Mas me dói muito ver que o que foi tido como solução para a reforma tributária foi majorar todas as alíquotas. Então, isso é muito ruim, porque a gente já vive um cenário de insegurança jurídica e política. E com essa majoração, talvez isso para grandes empresas ou grandes empresários que têm dinheiro, têm investimentos aqui, isso afete, porque quando você se vê numa situação que não há um controle e uma naturalidade, a sua tendência é sair. Então, eu acho que, dentre outros fatores, algumas coisas mais técnicas, como split payment, que é uma questão que os empresários também estão reclamando, eu acho que a questão da simplificação foi um ponto positivo. Mas eu acho que levou-se pouco tempo de estudo para poder passar uma reforma tão importante.
Você chama a atenção para um aspecto, a possibilidade de judicialização da reforma tributária, dessa reforma que está posta. Você já começou a estudar, pelo que o senhor falou, eu acho que já tem algumas brechas jurídicas postas, né, doutor Cairo? Para os advogados haverá muito trabalho, né? A gente tem um comitê gestor do IBS, do CBS, que vai existir. Não se sabe como é que vai ser, porque os estados vão brigar. Quem vai querer o estado de São Paulo vai querer ser o administrador, mas aí o Nordeste vai querer também, então já tem essa briga. Não se sabe como vai ser essa escolha. E já tem algumas teses filhotes que se chamam de judicialização que vão ocorrer. Então, iniciando isso, esse ano que vem, já vai ter muito processo de judicialização nessa área tributária. Doutor Cairo, onde é que está o vácuo maior que o senhor vê? Qual foi o assunto, o ponto que eles não tocaram e simplesmente continua do mesmo jeito e é um vácuo penal no sentido de nos penalizar? Eu acho que essa reforma, ela buscou dar uma maior robustez, uma maior saúde à nação, ter uma arrecadação melhor. Mas um ponto que deveria ter sido apontado desde o começo era ter feito um enxugamento de despesas desnecessárias. O que poderia ter sido olhado para poder fazer isenções para a população seria corte de gastos que não são necessários. E isso poderia ter sido feito de uma forma bem simples. Então, isso não foi observado e colocou-se a conta apenas, a solução apenas em tributos e em majoração. Para mim, isso foi uma situação que não foi observada e que não teve um carinho com o contribuinte, porque o setor produtivo é o setor privado, é quem leva o país, que faz a máquina girar. Então, acho que, falando mais claramente, eu acho que faltou um maior corte de gastos, uma maior boa vontade para que isso fosse mais claro e que não afetasse tanto o contribuinte. O senhor falou no início desse bloco, o senhor falou sobre a pessoa jurídica chamada PJ, Isso. que foi prejudicada. Por quê, doutor Cairo? O microempresário, o pequeno empresário, eles têm as alíquotas mais baixas para incentivar. Então, essa alíquota do imposto, quem não é do Simples, vai para o presumido, ela vai para 32%. Quem está no presumido? Vai para 32%. E hoje em dia é 18%, 18,5%. Então, é quase que o dobro. E alguns estudos revelam que em torno de 25% a 30% dos microempresários deixarão de existir, porque não vão aguentar, é muito alto, dentre tudo que eles têm, ainda tem mais essa carga majorada, vão deixar de existir porque não vão conseguir se manter. Então, ainda tem um debate sobre essa alíquota para as PJs, para os micro e pequenos empresários, mas provavelmente deve continuar do jeito que está. E isso é uma pena, porque quem praticamente carrega o país nas costas são os pequenos empresários, né? Nacionalmente, localmente. E o Simples vai continuar, doutor Cairo? Sim, o Simples. Quer dizer, tem o Simples e tem o presumido. O que foi mais penalizado foi o presumido. Tem o Simples, o presumido e o lucro real. São em três regimes. O que foi... Porque o Simples são vários tributos que ficam numa alíquota só. Então, você paga o imposto Simples. E tem um limite para... Só pode ficar no Simples quem... Isso. Tem até um determinado faturamento anual, ou então quem foi excluído do Simples por algum motivo, ele vai direto para o presumido. Então, como engloba muitos setores diferentes, o presumido ele é o que é mais observado. O Simples, geralmente, tem um lucro menor, um faturamento menor, então ele não é tão observado. E a gente tem uma Receita Federal no Brasil que é muito boa. Internacionalmente, ela é reconhecida, ela é muito boa, então tem que ser feita essa declaração muito boa, muito bem feita, porque senão pode dar problema. Doutor Cairo, o senhor falou sobre Receita Federal, a gente está numa fase, daí vai começar a fase do leão, não do zoológico, mas o leão do imposto de renda. Eu queria aproveitar e perguntar ao senhor, essa reforma tributária, ela trouxe de alguma forma uma mudança para o imposto de renda, doutor Cairo? O que foi mais colocado na reforma tributária foi o imposto sobre o consumo. Sim. Né? A direção era mais sobre o consumo, porque o imposto sobre a renda ele vai atingir de acordo com classes. Mas o imposto de renda, sim, existe a alíquota de isenção, que ia ser aplicada esse ano, né? Não foi, será para o ano que vem. E a partir de 3.800 até o teto máximo, vai ser a mesma alíquota. Então, 27,5%. 27,5%, será 27,5%. O que fica um pouco, pesa um pouco para que esse ganha menos, porque vai ser tributado igual esse que ganha mais. Não foi o foco da reforma tributária, não foi o imposto sobre a renda,
mas ele teve essa majoração, sim. E teve uma isenção maior, na faixa de isenção maior, que não foi aplicada, que seria aplicada esse ano já, mas a previsão é que seria aplicada em 26. Na visão do senhor, como tributarista, essa isenção do imposto de renda, o governo vai aumentar para pouco mais de R$5.000 Isso. a partir do próximo ano. Isso satisfaz, doutor Cairo? A gente já poderia ter uma isenção maior? Eu acho, tecnicamente falando, eu acho que esse valor está satisfatório hoje em dia. Mas se você pensar de uma forma, olhando para a população, era para ser até um pouco mais. Mas para ter uma nação, um Estado, eu falo Estado em termos nacionais, sim, que consiga andar, consiga se locomover, faixas de isenção não são bem-vindas, assim, em qualquer setor, porque se vai isentar de um lado, tem que compensar do outro. Então, assim, não existe nada que seja gratuito. Se isentou aqui, vai ter que compensar do outro lado. Então, é sempre bom a gente ficar atento sobre isso, sobre a questão de gratuidade, de isenção, porque se está isento aqui, por outro lado, vai ter uma majoração de algum jeito. Por falar em isenção, e a questão de isentar os produtos da cesta básica, doutor Cairo? O governo federal, acho que foi semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele colocou café, milho, carne, azeite e óleo. Ele isentou o imposto sobre importação, o II. E vai botar a alíquota zero para eles, que deve ser aplicado, segundo ele, a partir da próxima semana. Não tem confirmação ainda. É interessante. O que pode acontecer é porque esses produtos, o grande consumo nacional da população são de produtos locais. Carne, café, tudo isso a gente tem abundância. Então, para incentivar que venha mais de fora e que haja uma redução de preço dos produtos locais. Vamos ver se isso dá certo, mas desde a semana passada já foi colocado que isso vai ocorrer nos próximos dias. É mais do que uma aposta do que uma certeza, né, doutor Cairo? É uma aposta, eu acho que é uma aposta, porque o jogo da inflação não é muito simples, assim, não é você trazer de fora e esperar que o outro abaixe. Se principalmente o produto daqui, o produto que está sendo isentado de fora é o produto que é mais consumido pelo próprio produtor brasileiro. Então, é uma torcida. Eu torço que dê certo, porque é caro para todo mundo, né? Verdade. Então, torço que dê certo. Vamos esperar os próximos capítulos. Os próximos que deverão acontecer logo, logo. Doutor Cairo Davi, especialista em direito tributário. O assunto tributário é tão árido e como é importante a gente fazer essa tradução, e a tradução no sentido de compreender, de tornar compreensível por todos. Muito obrigada, doutor Cairo, por sua presença aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço, Ana. Como você disse, é um assunto que é muito buscado, com muitas nuances, mas a população brasileira tem que entender, porque a tributação ela mexe com tudo nosso, com o consumo, com serviços, com produtos. E hoje a população tem entendido mais de política. É interessante também que, claro, no que puder, entenda um pouco mais, procure um pouco mais. Fique consciente, porque é para você saber o que você está pagando e como você está recolhendo seu tributo. E tem um reflexo na vida de todos nós, né, doutor Cairo? Invariavelmente, se a pessoa gosta ou não de tributário, mas invariavelmente reflete na vida de todos nós. Tem, desde o morador de rua que compra um pão e está pagando tributo, até o empresário mais rico. Tudo isso, uma das certezas que a gente tem na vida é a morte e outra que vai pagar tributo. Então, isso mexe com todo mundo. Querendo ou não, é melhor você saber para ter consciência do que está fazendo. É verdade. Obrigada, doutor Cairo. Um excelente dia para o senhor. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. Que tal você curtir lá no YouTube da Band RN toda a nossa programação? Perdeu algum trechinho do programa de hoje? Você tem na íntegra lá no YouTube da Band RN toda a nossa programação também por lá, além dos programas especiais. Um grande final de semana para você. Na segunda-feira, ao vivo, eu volto a me encontrar com o nosso Band Cidade às 18h50 e no próximo sábado a gente está por aqui. Até lá.